O Congresso Nacional volta de recesso hoje. Uma das pautas que deve movimentar a Câmara dos Deputados nos próximos dias é a ampliação da licença paternidade. O tempo hoje é de 5 dias corridos, mas algumas empresas já oferecem mais dias pensando no bem-estar da família. Família é tudo de bom, disso ninguém tem dúvidas. E o Lucas, pai pela primeira vez, tem passado por um momento de grande transformação. A pequena Maria é o xodó dele e da esposa Emily. Quando a Maria nasceu há 5 meses, o Lucas teve apenas 5 dias de licença paternidade. Não deu nem para começar a curtir esse momento bom da vida. Imagine só se ele pudesse ter mais tempo, 20, 30 dias, por aí. Ele poderia ajudar mais a Emily, dando todo o suporte necessário nesses primeiros dias, mas também curtir momentos inesquecíveis ao lado dessa coisinha fofa aqui. Você ter o marido ali para poder auxiliar é de fundamental importância, porque no caso da minha esposa específico, né, você viu aqui que a gente mora no 4º andar, descer, subir escada também é complicado. Então, aumentar esse suporte, né, dar mais dias de suporte principalmente para a esposa. Eu me sentia muito segura, eu tinha facilidade com criança, né? Mas a presença dele aqui me trazia uma segurança mais emocional, assim, sabe? Eu sabia que se eu precisasse de algo, ele estaria aqui, né? E conciliar toda a rotina do bebê não é uma tarefa fácil, né? Então a Maria tem a rotina dela e, querendo ou não, eu também preciso tomar banho, preciso me alimentar. E quando o Lucas estava aqui, no tempo que eu estava com a Maria, ele estava suportando a casa, né? Arrumando as nossas refeições, enfim. E aí, quando ele voltou a trabalhar, eu pensei, meu Deus, o que eu faço agora, né? Para mim, é de fundamental importância estar presente desde os primeiros meses de vida com a minha filha, primeiramente para criar esse vínculo entre pai e filha, né, pai e filho, e também para dar o suporte para a mãe no quesito de depois que ela voltar a trabalhar, que ela voltar a ter temos uma rotina, ela não fique tão dependente da mãe e também possa ficar comigo. Para o Vitor Hugo foi um pouco diferente. A empresa que ele trabalha estende o benefício para 20 dias. Parece pouco, mas faz muita diferença. Ele voltou ao trabalho há poucos dias e diz parecer ter renovado as forças ao estar esses dias ao lado da mulher e dos filhos. Essa é a segunda vez que eu usufruo da licença paternidade. Agora eu sou pai da Jade também, que é minha filha mais nova. É engraçado que é outra experiência, porque nessa agora dela, tinha Ravi em casa com 1 ano e 10, já correndo, falando, querendo brincar. E aí foi uma experiência nova também, porque além de dar atenção a ela, tinha também ele. Então eu e minha esposa, a gente conseguiu se dividir bem. Ela ficava mais com o Jade, eu ficava mais com o Ravi, depois a gente trocava, porque ele também queria muita atenção dela. Então, dá para dividir bem, quando a empresa também, de fato, respeita o afastamento. Então, nos 2 casos, eu me desliguei completamente do trabalho e foi uma experiência maravilhosa. E se a licença paternidade fosse maior? Não é impossível. A deputada federal Tabata Amaral lidera uma comissão que está tentando mudar essa realidade. Na semana passada, a Frente Parlamentar Mista pela Licença Paternidade e a bancada feminina no Congresso Nacional realizaram uma atividade para articular o apoio para que a regulamentação da licença paternidade no Brasil garanta um período de 60 dias para os genitores, ainda que implementado de forma gradual a partir de 30 dias. Lá atrás, quase 40 anos atrás, quando escreveram a nossa Constituição, foi lá colocado: teremos 5 dias de forma provisória até que o Congresso regulamente o tema. Resultado, se passaram quase 40 anos e a gente não fez nada a respeito. Licença paternidade é mais curta do que o carnaval no Brasil, para a gente ver o quão errado está isso. E muitas mães aqui vão entender quantas mulheres com 5 dias ainda não estão no hospital.
se recuperando de uma cesárea. Então é muito pouco, é muito difícil para essa família. E aí, alguns anos atrás, eu liderei um grupo de trabalho, hoje lidero uma bancada, uma frente parlamentar, em que a gente trouxe pessoas da esquerda, direita, especialistas, empresários, estudiosos, para a gente entender como que a gente avança. A gente está negociando, dialogando para começar talvez com 15, 30 dias e aí progressivamente a gente vai aumentando. E eu finalizo compartilhando 2 estudos que eu achei bastante interessantes até, né? Assim que provoca a gente. Um dos estudos mostrou que empresas com licença paternidade eram mais lucrativas, mais produtivas, porque os homens voltavam melhores. E o outro estudo, talvez mais interessante ainda, mostrou que com a licença paternidade, a saúde mental dos homens fica melhor e eles são menos agressivos. Bem, essa proposta tramita há 17 anos, já foi aprovada pelo Senado. Como está em regime de urgência, o texto pode ir à votação diretamente no plenário, sem ter que passar por uma comissão da Casa. Para a gente entender melhor detalhes dessa questão, a gente conversa agora com o advogado Aloísio Costa Júnior, especialista em Direito do Trabalho, a quem eu cumprimento e agradeço pela presença aqui no TJ Aparecida. Doutor, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo, Rayane. Um prazer falar com vocês e com todos que nos assistem. Pasmem, né? Essa proposta já está tramitando lá no Congresso desde 2008. Será que finalmente agora avança com essa ampliação da licença paternidade, doutor? Esperamos que sim, até porque o Supremo Tribunal Federal, no ano passado, estabeleceu um prazo para que o Congresso resolvesse essa questão que, como a reportagem bem disse, não é de 2008, ela é de 1988, quando a Constituição Federal foi promulgada e estabeleceu que o Congresso deveria aprovar uma lei para regulamentar a licença paternidade, não é? Então, esse prazo que o Supremo deu até já se esgotou, mas como o processo está em andamento, acredito que não vai haver nenhuma nova determinação nesse sentido, mas o tempo urge e é algo que a sociedade precisa e o Congresso tem que cumprir sua função. Doutor, boa tarde para o senhor. Realmente, a sociedade precisa, principalmente as mães, né, que acabaram de ter ali os seus filhos. Diversos projetos em tramitação no Congresso prevêem períodos em que estabelecem a licença de 15, 20 ou até 60 dias, né? Exato. São vários projetos e a pergunta que se faz é quanto é o suficiente, né? Isso é o que o Congresso deve fazer, debater, enfim, até se chegar num consenso. Mas existem projetos que estabelecem, por exemplo, um período compartilhado entre mãe e pai, ou quem exerce essa figura, enfim. Então, é um fato que a sociedade e a própria Constituição Federal estabelece, que os 5 dias que estão em vigor hoje são insuficientes, não é? E que esse é um direito importante e a regulamentação é muito importante, não só para fins de estabelecer um direito, mas de conscientização da sociedade como um todo, de que o tempo da paternidade, o tempo da licença paternidade é um tempo de suma importância para a família, para pais e mães, para a criança, enfim, para a sociedade como um todo. Justamente isso, doutor. Eu ia deixar claro, né? Licença paternidade não são 5 dias de folga para o homem ficar em casa. É para o homem ajudar, sim, a mulher que teve ali o parto, né? E às vezes tem uma complicação aqui, outra ali, mas fora isso também, para cuidar do recém-nascido, né? O homem, ele faz parte dessa família, ele tem que dar a sua contribuição. 5 dias é pouco, né? Para quem já teve essa experiência. Essa nova proposta traz outros benefícios, doutor, ou não? Algumas propostas que estão sendo discutidas estabelecem, por exemplo, uma garantia de emprego após o retorno, não é? De 30 dias, por exemplo. O empregado não poderia ser dispensado sem justa causa no prazo de 30 dias após o retorno. Outras propostas estabelecem que o custeio desses dias de licença vai ser feito pela Previdência Social, como é, por exemplo, a licença maternidade hoje. Não é? Então, me parece que existe um consenso de que isso é importante e de que é um benefício, como bem colocado. Não é para o empregado ficar sem trabalhar e ter folga, mas é um período
de dedicação à família no momento de maior necessidade e que isso, muitos estudos trazem, né? Isso gera reflexos positivos ao longo da vida dessas pessoas, não é? Então, o Congresso, é importante que o Congresso estabeleça e entenda essa importância, não é? E que discuta mais amplamente, como a gente disse, 5 dias para 15 dias parece pouco, não é? Parece insuficiente, mas, claro, existem questões como o custeio disso, como a gente mencionou, o impacto disso na rotina de trabalho das empresas. Então, o debate ele tem que ser qualificado e amplo para que se entendam as consequências disso para todo mundo. Até também para fortalecer o vínculo, né, doutora? A gente tem a mãe que já tem esse vínculo ali fortalecido, porque ela vai ficar, além de ter parido a criança, mais 4, 5 meses, dependendo da empresa. O pai só apenas 15 dias se aprovado, atualmente 5 dias, né? Mas o que todo mundo que está acompanhando o TJ hoje quer saber, aprovado na Câmara esse projeto, qual que é o próximo passo? Já começa a valer assim que é aprovado? Esse projeto de lei especificamente foi mencionado na reportagem, ele já foi aprovado no Senado e, se aprovado na Câmara, ele segue, a não ser que haja, claro, aditivos ou alterações na redação, nessa hipótese ele tem que voltar para o Senado, mas se aprovado dessa forma, ele vai para a sanção do presidente da República, que pode sancionar ou vetar no todo ou em parte, e se houver veto, o projeto volta para o Congresso para análise do veto. Né? Então, mas tudo correndo conforme, né, havendo aprovações por todos os responsáveis, isso entra em vigor, a princípio, assim que é publicado. Não é? Claro que existem discussões sobre se vai haver uma modulação, não é? Se isso vai haver um período de adaptação, mas a depender do que for aprovado, aí entra em vigor em seguida da sanção presidencial. Doutor, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no TJ, por nos ajudar a entender o que muda a partir de agora e que a gente tenha essa licença paternidade efetivamente aprovada para todos os brasileiros. De fato, é sempre bom repetir, não é um benefício ou uma vantagem para o empregado individualmente, é um direito social previsto na Constituição Federal e que tem como objetivo a salvaguarda da família, o apoio à mãe, que em 99% dos casos é quem está lá 100% do tempo e que nem se cogita se vai tirar folga ou não nesse tempo. Pelo contrário, é alguém que está 100% dedicado ali e a gente sabe que precisa do apoio da sociedade como um todo e da família que está perto. Então é louvável que se chegue nesse ponto, infelizmente demorou, mas melhor que se chegue a um texto que a sociedade possa entender como importante e aplicar em benefício de todo mundo. Mas sempre é hora, né, doutor? Muito obrigado, viu, pela presença aqui. Um abraço, uma ótima semana. Aliás, muito se discutiu, né, que 15 dias seria pouco ainda, mas já é um primeiro passo, né? Que seja ampliado pelo menos de 5 para 15 para depois ampliar ainda mais. Tem que ser aprovado, né?